Com este pãozinho que fiz, não é? Congelei alguns, mas que fiz 3 pãozinhos e cortei em pedacinhos. Aqui por cima, eu vou pôr azeite, eu vou pôr uns orégãos, azeite e uns orégãos, e eu vou levar ao forno para torrar um bocadinho. Não é bem croutons, é parecido. O croutons é aos cubinhos e é mais miudinho. Aqui eu vou fazer isso, porquê? Porque eu não quero fazer arroz nem batatas, que a gente tem comida esses dias. E então, para aproveitar o pãozinho, eu vou enfarinhar esses charrins que o José comprei hoje. E eu vou fazer, porque é um prato que a gente gosta muito. E já que o dia hoje é o dia dos namorados, a gente gosta, um prato simples. É um prato, apesar de hoje o peixinho está um bocadinho mais caro, mas também teve esses dias que não houve peixe, é normal, esteja assim um bocadinho mais caro. Então, vou fazer peixinho, vou fazer esse pãozinho com orégãos e azeite no forno. As crianças, eu fiz um macarrão, tem ali um bocadinho de carne moída e tem feijão, depois eu mostro a vocês quando ele for, assim, quando eu colocar na mesa, tá bom? Então, até já. Minhas amigas, aqui está então o nosso almoço de hoje. Começando aqui com esta flor, que o José comprou para mim, mas isso é para a nossa família. Como eu já disse, o dia dos namorados pode simbolizar família, mãe, pai, é o dia do amor, portanto amor temos por todos. E tem este paninho também aqui, que isto também é, diz aqui, Valentine's Day. Eu coloquei assim, com a florinha assim. Aqui temos macarrão, temos carne moída, temos um feijãozinho assado na frigideira, uns charrins e pãozinho feito no forno com orégãos, como eu mostrei a vocês, e azeite. Ali tem a filha da Alicia, que é um novo membro da família. A Alicia diz olá. O Arthur está ali, mas ele não quer saber. Está mal disposto. Enfim, minhas amigas, espero que vocês gostem. Espero que vocês também aí tenham um dia bom, não é? Com muita saúde. E bom apetite e até já. Bora lá aqui para o nosso evangelho diário. O nosso amigo e conselheiro todos os dias. 14 de fevereiro, sábado, são 8h30 da manhã. A leitura tem Lucas 10, versículo do 1 ao 9. E diz assim: O Senhor escolheu outros 72 discípulos e mandou-os 2 a 2 à sua frente, por todas as cidades e lugares onde havia de ir. Disse-lhes: Grande é na verdade a messe, mas os operários são poucos. Rogai, pois ao dono da messe que manda operários para a sua messe. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem calçado, e não saudeis ninguém pelo caminho. Na casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Senão, tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque o operário é digno da sua recompensa. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Curai os enfermos que nele houver,
e dizei-lhes, está próximo de vós o reino de Deus. Agora vamos para o resumo. Senhor, agradeço-te por todos os missionários, pelos que vão de terra em terra anunciar a beleza do teu amor e da tua presença entre nós. Em particular, rezo-te por todos os universitários que participam nas muitas missões. Pai, ao longo destes dias coloco-me à tua disposição para ser enviado a servir na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade. Entrego-te também por intercessão dos santos da nossa Europa, para que a paz prevaleça. Ou seja, este resumo vem da leitura que a gente faz agora, porque na leitura Jesus manda aqueles discípulos 2 a 2 de terra em terra, para que eles fossem, não é? Isso aqui, a gramática está agora sem funcionar. Mas que eles fossem de terra em terra, curar, espalhar a paz, a palavra. Ou seja, Jesus tinha dado ordem que eles curassem os enfermos, sabem? Que ali ficassem naquela casa e depois ir para outra casa, não é? Lá comessem, lá bebessem, mas que levassem, estabilizassem a paz na casa de onde eles estavam. E aqui fala muito conosco também, porque em toda a família, pelo menos uma pessoa é chamada, sente o chamado. Nós todos somos chamados todos os dias. Jesus chama-nos, mas há pessoas que estão nem aí, outros que ouvem a palavra, mas não fazem caso, fazem por estarem assim sobre si no dia a dia. Há outros que ouvem, mas sai pelo outro ouvido. Há outros que ouvem, mas fica na cabeça aquele chamado. E às vezes não sabem como seguir em frente com esse chamado. Há outras que vão fazer voluntariado, vão em missão. Vocês lembram-se aqui, já não é de agora, que eu tinha dito que há muito tempo atrás a gente pertence ao caminho neocatecumenal, que ainda existe, que é pela Igreja Católica, e também aceito pelo Papa, antes pelo Papa João Paulo II e depois os outros Papas. E eles iam, esses jovens, em missão, e muitos casais iam para outros países, saiam de Portugal, e também daqui, foi alguns jovens que naquela altura fazia parte, a gente fazia parte, não é? A gente vi quem é que foi para lá, muitos para a Mongólia, outros para outros países, ficavam lá e não levavam quase nada, minhas amigas, sabem? Eles iam em missão, e às vezes para países que não tinham, assim, com muito poucos recursos, sabem? A Mongólia é um país também que é um país bem pobre, e lá faziam essas missões, sabem? E ainda existe isso. Havia casais que iam para a Rússia, para outros países também, largavam as famílias aqui, iam com a mulher e com os filhos, constituir outro grupo lá, em alguma casa que fosse assim, uma garagem maior, depois iam pelas ruas espalhar a palavra de Deus. Depois faziam numa praçazinha, faziam assim, levavam, já não sei como é que se chama aquela, não me lembro agora o nome, e ali faziam, davam a palavra de Deus, escolhiam um evangelho, escolhiam um salmo, ou assim, como é que eu vou dizer? Eu tenho as coisas debaixo da língua, mas às vezes também não sai. Falavam ali, sabem? E as pessoas que iam passando, claro, também tinham que ir sabendo a palavra, sabendo a fala daqueles países, não é? Não adiantava
ir para lá falar em português e as pessoas não entendiam, não é? De qualquer forma tinham que ir sabendo alguma coisa da língua. E aí as pessoas que se sentiam mais próximas, assim, a Deus, iam e depois iam se formando comunidades, que depois se chegavam às igrejas católicas, sabem? E aí se formavam essas comunidades em muitos países, sabem? Porque naquela altura os discípulos tinham, na sinagoga, tinham, quando houve a morte do Senhor, eles tiveram que se, meio que se esconder, não é? Para não serem mortos, e faziam essas comunidades em várias casas deles próprios, e ali se formavam as famílias, e ali falavam da palavra de Deus, sabem? Portanto, Jesus mandou em missão essas pessoas, como manda ainda nós irmos e espalhando a palavra de Deus. Portanto, não é preciso ter um grande estudo, nem um grande, sabe, um grande palé para que a gente se sinta com vontade, não é, de dar, de falar, ou na nossa família, ou no grupo de trabalho, ou mesmo professores na escola, se sentem esse chamado, porque não? Há professores de religião e moral, não é? Que é uma coisa que principalmente os católicos têm, as escolas públicas têm. Agora, muita gente pode não querer, porque há uma aula que não é obrigatória. Claro que os católicos deixam os filhos ir para lá, não é? Para aquelas aulas. E ali também deveriam, sabem, essas pessoas deveriam também se sentir chamadas para falar com os jovens, explicar, assim, falar o que é que Deus quer que se faça. E pronto, porque tem que ser assim, sabem? Para quê? Para que não caia nas tentações o mundo só em si. Porque o mundo só em si, ele quer é vender, produzir, escandalizar, roubar pessoas para muitas coisas, porque é como nós temos a opção da nossa alimentação, não é? A gente escolhe, a gente sabe o que é bom e o que é má. Portanto, na vida é assim igual. Se a gente sabe que Jesus é bom, a gente vai fazer o que Deus quer, o que a gente sabe que é bom. A gente não vai fazer o que não presta, porque o que não presta, roubar, matar, assim, assado, a gente sabe que é do inimigo, não é? Porque se a gente sabe que aquilo é mau, para que é que a gente vai para o mal? A gente deve de ir para o bem, não é? E tudo na vida é assim. Portanto, aqui nós temos uma missão, e aqui Jesus está dizendo para nós hoje sentirmos-nos como missionários da nossa família, do nosso trabalho, enfim, de toda, se a gente pertence a um grupo da comunidade, e vice-versa, sabem? Portanto, nós fazemos a nossa igreja dentro de casa, igreja dentro do trabalho. A gente faz de onde a gente acha que ali precisa. Jesus aqui fala que mandou Deus a Deus, mas Jesus está dizendo para tu também ires para a tua família, no teu trabalho, ao ponto que é que tu vais, ali espalhares um pouco da palavra de Deus, sabem? Porque a gente sabe da maneira como está. E Jesus convida-nos a nós levarmos paz aos outros. Ou então encaminhar como Jesus quer paz para aquelas pessoas. Portanto, Jesus te convida a seres uma pessoa como os discípulos foram. Portanto, Jesus está-te dando assim um chamamento. Vai e faz isso assim, assim. Começa pela tua família, começa pelo teu trabalho, começa e aí vai, sempre, sabem? Depois a pessoa, quando se sente com esse chamado, depois de fazer o que Jesus está dizendo, vai ver o seu espírito por dentro, vai sentir a leveza por dentro do seu corpo, no seu coração, sabem? É uma leveza que parece que a gente tivesse sido amarrados. Quando a gente falha e faz isso dentro de casa ou no trabalho, ou seja lá de onde for,
a gente sente-se livres depois, mais leves, sabem? Porquê? Porque o inimigo já sabia que isso ia se passar. E ele vai fazer de tudo para não conseguires. Ele vai fazer de tudo. Vai colocar muitos tabus, muitas coisas na tua cabeça. Vai dizer assim, ai, não digas porque o fulano vai falar mal de ti. Ai, não digas porque o patrão de repente pode tirar. Ai, não faças assim porque teu pai não gosta. Ai, esse aqui, o teu filho vai se... Há sempre tabus. O inimigo vai te meter na cabeça que o que tu vais fazer é errado. É uma vergonha. Não. Nada que vem de Deus é vergonha. Nunca tenho vergonhas. Se alguém se rir de ti, a pessoa deve ter alguma coisa, não tu, porque tu estás a fazer o trabalho que Deus quer que tu faças e a gente nunca se deve envergonhar de Deus. A gente nunca se deve envergonhar de estar dando a palavra de Deus. Então eu também tinha vergonha de vir aqui falar na palavra de Deus porque muita gente me vê. Muita gente da minha freguesia, muita gente de outras freguesias, de outros países. Portanto, a gente não se deve envergonhar de dizer e falar e ler o que Deus manda ler e manda fazer. Sabem? Vergonha. A gente vai passar pelo dono. Vergonha é falar mal dos outros e fingir que não disse nada. Isso é que é vergonha. Vergonha é ser mau para os outros. Agora, vergonha de falar no que Deus quer que a gente fala e no bem que Deus quer que a gente faça, isso não é vergonha. A gente não se deve envergonhar, porque a gente, quando precisar de Deus, não é? Mais para a frente, todos nós precisamos no dia a dia e não só, quando aquela parte chegar e que apertar bem ali o teu colo, aí vais ter vergonha de dizer Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. Aí já não há vergonha. É? Mas Deus é bom, Deus perdoa-te, Deus vai ao teu socorro. Mesmo tens vergonha de falar na palavra, Deus está ali sempre para nos acudir. E aí é que está. Aí bate o desespero e a pessoa que tem vergonha de falar em Deus vai dizer assim, pá, e agora é que é preciso de Jesus? E se Jesus chegasse ao pé de ti e dissesse assim, lembras-te de teres vergonha de mim? Agora desenrasca-te, sabem? E se Deus fizesse isso? Só que Deus não faz isso. Deus não é assim. Deus é superior. Deus ama-nos, mesmo com os defeitos, com tudo o que a gente tem, com a podridão que nós todos temos. Jesus ama-nos, sabem? E esse amor que Ele tem por nós é que a gente devia ter consciência de não nos envergonhar da palavra dele, sabem? Isso é que a gente devia ter. Dizer, não, Jesus faz tudo por mim. Jesus ama-me e não vou ter vergonha de falar nele. Sabem? Isso é o maior amor a Deus que a gente tem, é de falar nele, sempre, em qualquer altura. Se a pessoa vai dizer, olha, aquela está-se fazendo de padre, olha, aquela está-se fazendo de bom samaritano, olha, aquela agora deu para falar em Deus, o que será que está passando? Estás a mudar para melhor. Estás a mudar e muita coisa. Na tua evolução da vida eterna. Estás a trabalhar na tua família. Estás a trabalhar contigo próprio. Porque quando Jesus chama-nos todos os dias, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente... O benefício é nosso. Sabe? O benefício é nosso. Porque nós é que ficamos a ganhar com isso. É o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento por dentro. A gente vai entender muita coisa. A gente vão ser pessoas diferentes. Claro que há aqueles dias em que o inimigo pensa que está rondando, pensa que vai fazer aquilo que ele quer. A gente até pode se abster ali uns minutos, meio confusos, porque a cabeça quer, mas o inimigo está assim a baralhar a tua mente, o teu pensar, ficas ali meio perdida, sem saber o que é que vais fazer, mas quando decides pela palavra, aí tudo fica nítido, aí tudo fica claro, porque Deus te limpou, optaste por ir por Deus e Deus aclareia as nossas mentes.
sabem? Deus clareia com a sua luz, sabem? E a gente, se não quiser ficar no escuro, se não quiser ficar na confusão, a gente tem que ir para a luz, a gente tem que se agarrar a alguém, porque vai haver dias que a gente vai ficar perdidos, vai haver dias que a gente vai ficar confusos. E a quem é que a gente vai pedir nitidez para a nossa cabeça? A palavra, sabem? E é isso, minhas amigas, a palavra é muito boa para nos dizer como devemos fazer e escolher certas coisas na nossa vida, sabem? Eu ontem estava assim meio confusa ontem, à noite, com muitas coisas, né, das nossas vidas, e hoje de manhã, de madrugada até, o telemóvel, quando recebe alguma notificação, às vezes acende a luz assim do telemóvel, e é por acaso porque e foi uma notificação no Instagram, e quando fui pegar vi uma pessoa que sigo, e tinha ali umas letras e foi Deus a falar comigo, sabe? E quando eu vi assim, era que eu cliquei, eram umas letras, não pus a música porque estava assim sem som, mas tinha as letras assim, aparecia e depois apagava, aparecia letras, tipo um textozinho, mas assim, e foi Deus a falar comigo. Tudo o que eu pensei ontem, tudo o que Deus me deu para mim entender hoje da manhã. Portanto, Deus fala connosco através de muitas coisas e muitos sentidos. Deus fala connosco, sabem? E isso é bom porque nós assim sentimos-nos vinculados com Ele. Só que o inimigo, quando sabe dessas coisas, vem e baralha, sabe? Sabe um baralho de cartas, quando a gente vai para embaralhar, para depois dar as cartas, assim é o inimigo com a gente. Ele vem, pega na nossa mente e bagunça, faz assim, para a gente ficar desconcentrados, sem saber o que é que a gente vai fazer. Mas a decisão é tua. Ou ficas embaralhada, ou então centras-te ali, tiras uns minutinhos para ti, fechas os olhos e pedes a Jesus: concentra-nos, Senhor, sabem? Depois vocês vão pedindo aquilo que querem pedir. E vocês vão ver que Jesus rapidamente socorre à vossa confusão. Agora vamos para o dia de hoje. Diz assim: graças pelas mãos abertas do amor que dá. Graças pelas mãos abertas da esperança que recebe. Eu recebo muito, por isso devo dar muito. Portanto, é que eu digo, a pessoa dá aquilo que recebe, a pessoa fala aquilo que tem no coração. E aqui diz certo, dar graças pelas mãos abertas do amor que dá. Graças pelas mãos abertas da esperança que recebe. Eu recebo muito, por isso devo dar muito. E é verdade, a gente tem tantas coisas que Deus nos dá, tantas regalias, tantas bênçãos, a gente nem imagina. Às vezes a pessoa diz assim: ai, não tenho sorte, ai, não tenho aquilo, não tenho aquele outro. Mas se a gente pensar bem, a gente tem filhos, a gente tem saúde, a gente tem luz, temos uma casa, temos água, temos máquinas, temos mesa, temos comida no ar. O que é que a gente quer mais? A gente ainda se desgraça a dizer que não tem nada? Não. Dar graças a Deus pelo aquilo que a gente tem. Para que possa vir mais dão de graças, graças recebes. Não é? Dão de graças pelo aquilo que a gente tem, graças nós recebemos. Quanto mais a gente agradecer, melhor. Quanto mais a gente reclamar, a gente já está a reclamar, quer dizer aclamar. Portanto, não se deve reclamar muito, sabe? Mas a gente sabe que a gente são corpos, que a gente temos falhas, não somos perfeitos, temos muitas coisas, não é? Que a gente cai, levanta-se e às vezes a gente reclama, a gente não quer, mas a gente quando olha para nós, a gente diz assim: lá estou eu reclamando, sabem? A gente tem que fazer um esforço
na mente e antes da gente fazer as coisas a gente tem que pensar muito, porque a gente peca muito também pela boca, no falar, sabe? No falar, a língua é o escoto da nossa vida e a gente peca muito pela nossa boca e a gente às vezes recolhe na nossa vida aquilo que a gente fala e a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes pessoas que não pensem ou pensem depois de falar e a gente mete muito a perder muita coisa que a gente poderia ter e não chega a ter, sabe? Às vezes é assim, mas o ser humano faz confusões, não é? E é assim, mas nós devemos meditar sempre na palavra dele, antes da gente fazer alguma coisa, antes do dia amanhecer, antes da gente sair de casa, a gente deve agradecer, deve pedir a bênção antes da gente sair, porque o inimigo está sempre atrás. O inimigo está-se nem nas tentas para aquilo que tu queres, para ti e para a tua família, sabe? A gente tem que ter orientação, primeiro que tudo. Vamos agradecer por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, obrigada por este fôlego de vida, não é? Que o Senhor nos dá todos os dias. Entra nas nossas casas, abençoa a nossa família, abençoa as nossas vidas, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, cirurgias, pessoas que estão confusas, pessoas com ansiedade, pessoas que têm síndrome do pânico, depressões, trabalhos, viagens, transportes, pessoas que estão passando muita agonia também com essas enchentes por todo o mundo, não só também em Portugal, mas por todo o mundo. Que venha também dias com bastantes solenhes para que elas possam também limpar e que haja muitas ajudas a nível de alimentos e não só, porque há muitas famílias que perderem casas, perderem tudo. Senhor, que o Senhor tenha sempre muita misericórdia e muita compaixão por nós todos, para que nos dê as forças, coragem e muita luz, para a gente saber o que a gente faz nas nossas vidas. Amém. Nós temos que pedir muita sabedoria para a gente levar esta vida. Minhas amigas, ontem eu estive aqui, tenho casas no continente, que é uma dor de alma, casas de famílias inteiras, pessoas até já de idade, que ali fizeram a sua vida e que muitas têm os filhos lá a viver, porque depois passarem para os filhos, pessoas com gado, que aqui a gente diz que são os lavradores, lá não sei como é que eles falam, pessoas da agricultura e tudo, ficaram com aqueles pastos, com aquelas casas todas rachadas, os pastos parecem bolos assim partidos às fatias. Eu nunca vi na minha vida uma dor de alma, nunca vi na minha vida nada assim, caminhos partidos. Parece que Portugal fosse sacudido por um tremor de terra e não por uma enchente. Sabe? E eu pego a pensar, como é que é possível? A gente deve ter temor, não medo de Deus, mas temor a Deus. Porque se a gente for a pensar, antigamente diziam assim, Deus vai castigar. Isso que está a passar nesse mundo, isso é castigos de Deus. Se a gente for a ver, não é que é castigos de Deus, mas Deus permite que essas coisas às vezes aconteçam. Que a natureza, até a própria natureza está cansada, a natureza está tão fustigada, está tão oprimida, que a gente até tem medo quando começa a chover. Não é? Aquelas pessoas agora já estão, muitas estão acostumadas com enchentes, porque quem mora ali perto dos rios, Mondego e outros rios, já estão acostumados que aquilo sempre foi assim. Lá de ano, 10 em 10 anos, aquilo conforme as chuvas, aquilo enche. Houve testemunhos ali de pessoas que realmente faziam isso, mas agora eles disseram que foi por demais. As pessoas no Brasil já estão a temer este ano,
com o carnaval e vai ter uma copa de mundo lá, o que é, eles já se estão a temer para o que vai se passar depois. Porquê? Porque é muito escândalo, é muito pecado que tem nesse mundo. É muita maldade, o mundo está podre, sabem? O mundo está podre. É muita maldade, muita coisa, muita maldicência, é muita avareza, é muita coisa de má, sabem? Um astral pesado. Até o próprio mundo, assim, o próprio universo, está a dar às pessoas aquilo que as pessoas têm dado a ele. E a gente deve pensar nisso. A gente deve pensar. E aí é que entra a leitura do Apocalipse, que é a revelação do apóstolo João. Aí é que entra, que muita gente diz, outra vez o livro do Apocalipse. É? As pessoas deviam ler. Tudo o que está a passar neste mundo está tudo ali escrito. E as pessoas não se temem. As pessoas cada vez mais batem com a língua e não se temem do que se está a passar no mundo. Sabem? E a gente devia se temer. Porque isto não é brincadeira. Mas pronto. É isso. Enquanto a gente puder pedir por Deus, assim, a Deus pelas pessoas, a gente vai orando, vai rezando e assim se vai. Minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo hoje. Muita saúde, um bom sábado para todos e até amanhã, se Deus quiser.